Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma excelente noite de segunda-feira aí pra gente. Mais uma semana começando. A nossa 12ª live, né, de segunda-feira, nossa aula ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar sobre se concurso público é mesmo para você, né? Vamos conversar um pouquinho aí a esse respeito. Se concurso público é para todo mundo mesmo, igual os cursinhos costumam divulgar. Se é para você também, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, não só o concurso público, mas também sobre a carreira pública, né? Que é muito importante. Quero ouvir a opinião de vocês. Eu fiz 2 enquetes aí hoje no meu Instagram. Olá, Vânia, tudo bem? Pessoal, deixa eu colocar aqui só um minutinho, gente, o tema da nossa live de hoje que eu esqueci. Peraí, deixa eu colocar aqui. Já vou abrir o chat aqui. Olá, Paulo! Que bom que você está aqui hoje. Estava sentindo sua falta. Boa noite. Quem for chegando aí no Facebook e no YouTube, vai me dando um oi, porque eu não consigo ver vocês, tá? Só quando vocês me retornam aqui. O pessoal do Instagram que vai chegando, eu consigo ver. E hoje eu quis trazer esse tema para a gente discutir aqui, porque os concursos públicos, eles vêm se... Gente, tem uma moto dentro da minha casa. Porque os concursos públicos, eles vêm se popularizando, né, ano após ano. Boa noite, João. Boa noite, Ale. A Ale também estava sumida, tinha me abandonado, voltou, que bom. Então, eu quis trazer esse tema para a gente conversar aqui. Eu fiz uma enquete, queria ter divulgado para vocês, acabei me esquecendo. Eu perguntei, né, se concurso público é para você, e aí a maior parte, assim, tipo uns 90% responderam que sim. E quando eu perguntei se concurso público era para todo mundo, aí ficou meio dividido ali, né? Ficou meio a meio, assim. Uma parte achava que é para todo mundo e uma parte acha que não é para todo mundo, né? E é sobre isso que eu quero conversar. Boa noite, Rick, tudo bem? Não tá saindo som? Peraí, gente, que no Insta não tá saindo som. Deixa eu encaixar melhor aqui. Peraí, Vânia. Opa. Tá saindo agora, o pessoal que tá no Instagram? Fala para mim se vocês estão conseguindo me escutar. Tá me ouvindo, Vânia? Deixa eu ver aqui, peraí. Você tá me ouvindo agora, Vânia? Vânia? Tá ótimo, então. Vamos lá, então. Boa noite, Juan, tudo bem? Então, eu fiz essa pesquisa lá no meu Insta para saber o que as pessoas achavam e se era para todo mundo ou não, ficou bem dividido, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, não só sobre o concurso público, mas também sobre a carreira pública, tá certo? Vamos lá, vamos começar então. Vou começar dividindo a minha tela com quem está no Facebook e no YouTube. Hoje não tem muita diferença, tá? Quem estiver acompanhando pelo Instagram pode continuar, não vai fazer muita diferença, porque não tem muita anotação, não, tá? É só mesmo para eu não me perder de tudo que eu tenho para falar aqui hoje com vocês. Vamos lá que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Pessoal do YouTube aí, do Facebook, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá ok? Fala para mim no chat. Tá ok? Vocês estão conseguindo me ver aí? Ver a minha tela para a gente começar? Vamos lá então, gente, ó. Segundo dados da ANPAC, tá? A ANPAC, eu não sei se vocês conhecem, é a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso, tá? E ela divulgou um estudo que tem cerca de 10 milhões de concurseiros atualmente no Brasil. E esse número, ele cresce 40% ao ano. Então, imagina, são 10 milhões de pessoas estudando para concursos públicos. Isso corresponde a 10% da população economicamente ativa do Brasil. Não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa. Bom, e aí, né? E afinal de contas? Aí, nesse caso, eu preciso dar uma notícia para vocês que não é uma notícia muito boa, tá? Dessas 10 milhões, gente, uma grande parcela disso não vai ser aprovado, dessas pessoas,
tá? Por mais que os cursinhos não divulguem isso, a verdade é que não tem vaga para todo mundo, né? Hoje, a gente tem 3,12 milhões de servidores públicos na ativa. Então, se todos esses servidores, de alguma forma, falecessem, pedissem exoneração, aposentassem, ou seja, se esses cargos ficassem vagos de hoje para amanhã, todos esses cargos, mesmo assim, não seria suficiente, né? A oferta continuaria sendo muito menor do que a demanda, tá certo? Então, a gente precisa ter isso em mente. Boa noite, Caleb. Boa noite, Alex. Tudo bem, Sabrina? Boa noite. Vamos lá, então, continuando. E aí, vocês podem estar se perguntando, bom, né? O que isso quer dizer, então? Você está dizendo, então, Juliana, que eu devo desistir, que concurso público já era, não vai dar certo mesmo, que é melhor eu ir cursar uma outra faculdade, fazer medicina? Eu morro de rir, né? Eu participo de vários grupos lá de concurseiros, e aí vira e mexe aparece alguém perguntando, o que é melhor, fazer medicina ou fazer concurso público? Né? O que é mais difícil, passar no vestibular para medicina ou passar em um concurso público? Eu falo, gente, assim, né? Tipo, a pessoa tá super perdida, né? Não sabe o que faz. E aí você deve estar se perguntando, então eu também devo fazer medicina, ou se não fazer uma pós-graduação, ou ir lá cadastrar o meu currículo lá do Cato, né? Enfim, eu devo desistir, né? Devo abrir mão aí desse meu sonho de ser concursado? E a verdade, gente, é que para algumas pessoas, sim, tá? Algumas pessoas deveriam, sim, repensar, né, a sua decisão de prestar concurso público, tá certo? E por que eu falo isso? Não é simplesmente porque não vai dar para todo mundo ser aprovado, né? Eu já mostrei para vocês que não tem como, né? A conta não fecha ali, são 10 milhões de pessoas contra 3,12 milhões de vagas. Então, não rola, tá? Vagas não, 3,12 milhões de cargos. Esses cargos estão ocupados, tá? A gente tem muitos cargos vagos? Tem, mas a grande maioria deles não vai sequer ser ocupado, tá? A gente teve uma reestruturação aí acontecendo no funcionalismo público ao longo dos anos. Então, você vê, se você for pegar aí os históricos dos órgãos, você vai ver que a grande maioria deles costuma ter mais cargo vago do que gente na ativa, tá? Só que esses cargos, eles não vão ser ocupados, tá? A grande maioria não vai, porque o órgão foi passando por reestruturações ao longo dos anos, né? Antigamente, a gente não tinha informática, as pessoas faziam tudo na mão. Então, é claro que você dependia de uma quantidade muito maior de pessoal. Né? Isso foi se profissionalizando, isso foi se atualizando, se modernizando, e hoje a necessidade pessoal é menor, tá? Então, muitos desses cargos jamais serão ocupados. A gente precisa ter isso em mente, tá certo? E aí, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu quero que a gente aproveite essa aula de hoje para fazer muitas reflexões, tá? Se o concurso público é para vocês e se a carreira pública também é para vocês, gente, porque nada é para todo mundo, não existe isso, tá? Não tem nenhuma coisa que seja universal, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então, não existe alguma coisa que serve para todo mundo, que é para todo mundo, né? É claro que os cursinhos, eles tentam vender essa ideia, porque quanto mais gente comprar, né, essa ideia aí de que concurso público é para todo mundo, que dá certo, que é a melhor coisa do planeta, mais cursinhos, mais pacotes eles vendem, né? Mais eles faturam em cima disso, tá? Mas não é bem assim. Hoje eu quero trazer para vocês uma posição realista a respeito disso, tá bom? Boa noite, Fábia. Boa noite. Vamos lá, então. Vamos continuar. Não fica triste, Juan. Não é para desanimar, tá, gente? Isso aqui não é para desanimar. Isso aqui é sobre que vocês tenham o quê? Uma consciência maior do que espera vocês, tá? E vocês tomem a decisão de vocês não com base no emocional, mas com base no racional. Combinado? Vamos lá, então. Então, o que é o mais importante da nossa aula de hoje? Que fique claro. Concurso público não é para todo mundo, tá? E nada é para todo mundo e tá tudo bem isso. Vamos continuar. Bom, será então que carreira pública ainda vale a pena? Será que ainda compensa prestar concurso público? Né? A gente sabe que o funcionário público, né, o servidor público, ele é a bola da vez, tá? Muito se fala a respeito do servidor público como se fosse aí o grande problema, né, em termos financeiros do Brasil. Tá? Só que isso, gente, isso não é particularidade desse governo, não, tá? Isso vem acontecendo aí há muitos anos já. Os benefícios do funcionalismo público, eles vão sendo esvaziados ao longo de muitos e muitos anos. Né? Para quem não se recorda, a gente teve uma reforma da Previdência no funcionalismo público, que aconteceu, começou em 2003, né? Já teve alguma coisa.
E aí, o que acontece? Todo mundo que entrou no serviço público a partir de fevereiro de 2013 não se aposenta mais lá com o último salário de contribuição e nem com a média das últimas contribuições, tá? Isso fica restrito, fica limitado, na verdade, ao teto do INSS. Então, não importa se durante a sua carreira você ganhava 20 mil reais. Quando você se aposentar, né, se você entrou na carreira pública depois de fevereiro de 2013, você vai levar o teto do INSS, que hoje está em torno aí de R$ 6.400, mais aquilo que foi acumulado na Previdência Complementar, se você tiver contribuído para a Previdência Complementar. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Fabiano. Então, o que acontece? Hoje, a gente já não tem mais aquelas vantagens que tinha antigamente, né? Em termos de aposentadoria. Outra coisa é a reforma administrativa que está vindo aí, né? Que não foi aprovada ainda, a gente não sabe quando será, como será, quais os termos, mas aí, assim, dentre todas as modificações que eles querem implementar, as mais impactantes aí seria o fim do regime jurídico único, né? A gente teria 5 regimes aí vigorando, tá? E, consequentemente, a flexibilização do Instituto da Estabilidade, que não seria mais direito de todos os servidores, mas só aqueles pertencentes às carreiras típicas de Estado, tá? Então, assim, a gente tem aí acontecendo, ano após ano, um esvaziamento, né, da atratividade da carreira pública. E aí, será que continua valendo a pena? Será que vai inverter? Vai chegar um momento em que a iniciativa privada vai ser mais atrativa do que a carreira pública, né? Eu não acredito nisso e eu vou te falar por quê, tá? A carreira pública, gente, ela precisa, apesar de todas essas modificações que estão sendo feitas, ela precisa se manter mais atrativa do que a carreira na iniciativa privada, né? A gente precisa entender que a gente está ali o quê? A administração pública, ela precisa o quê? Seguir o interesse público. Então, ela precisa prestar serviços públicos de qualidade para a população. E como que ela vai fazer isso sem atrair e reter bons profissionais? É impossível, né? Se a carreira pública começa a pagar menos do que a iniciativa privada, a gente começa a ter dificuldade de encontrar bons profissionais. Basta ver o que acontece, por exemplo, em medicina. Né? Em medicina é um caso bem típico disso, em que é difícil conseguir bons médicos que queiram prestar serviços para órgãos públicos, porque eles acabam ganhando muito mais na iniciativa privada, tá certo? Então, se você faz isso de uma forma geral, com o professor, com outros profissionais, vai ser difícil conseguir atrair e reter esses talentos, tá certo? Então, por mais que esvaziem esses benefícios, a carreira pública ela tem que se manter mais atrativa do que a iniciativa privada, senão não vai rolar, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, só a título de comparação, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Millennium, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles compararam a remuneração média do servidor público e do funcionário da iniciativa privada, tá? Em média, um servidor público ganha em torno de R$ 4.000 e um funcionário da iniciativa privada em torno de 1.900. Então, a gente tem mais ou menos 110% de diferença na média salarial entre a iniciativa pública e a iniciativa pública e a carreira privada, tá? E aí eu trouxe alguns cargos aqui só para vocês compararem, tá? Depois isso vai estar no PDF para vocês verem, mas olha só, auxiliar de enfermagem, por exemplo, tem 121% de diferença. Tá? Auxiliar de escritório, 97%. Professor da educação de jovens e adultos, 170%, né? Então, tem algumas profissões em que a diferença é realmente muito grande, tá certo? E é isso, ele só comparou, assim, cargos que existem tanto na iniciativa privada quanto na carreira pública. Se a gente for pegar outros cargos que não existem, por exemplo, a magistratura, a gente não tem, né? Teria que comparar, sei lá, um cargo de advogado, por exemplo. A gente vê que a discrepância é muito maior, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês verem a remuneração média, então, do servidor público em cada um dos diferentes poderes. O Paulo falou assim, o nível altíssimo dos concorrentes. Isso aí, Paulo, isso aí, tá? O nível altíssimo dos concorrentes nos obriga a ser concurseiros profissionais. Exatamente, a gente tem que se profissionalizar, não tem como ser amador aqui não, tá? É briga de cachorro grande mesmo. E aí a gente tem, então, no Poder Executivo, para nível médio, em torno de R$ 6.000, para nível superior em torno de 12, isso é tudo a média, tá, gente? É claro que a gente tem carreiras que ganham menos e tem carreiras que ganham mais.
Tá? No Poder Legislativo, a média é maior, a gente já sabe, né? O Legislativo é o que tem as maiores médias salariais, então em torno aí de 17 mil para nível médio e 27 mil para nível superior. No Judiciário, a gente tem em torno de 10 mil para nível médio, 18 mil para nível superior. E no Ministério Público, 10 mil para nível médio e 19 mil para nível superior. Tá? Essa é a média salarial nos diferentes poderes, certo? Bom, quais são, então, as outras vantagens da carreira pública fora a remuneração? A gente tem os benefícios, né? Como eu falei para vocês, eles vêm sendo esvaziados ano após ano, mas eles ainda existem. Por exemplo, na esfera federal, a gente não tem mais quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, mas a gente ainda tem esses benefícios em alguns estados, em alguns municípios, tá? Embora eles estejam aí com os dias contados, tá? E aí tem, por exemplo, aquele adicional de qualificação para alguns cargos, né? Tem auxílio creche para algumas profissões, tem um auxílio alimentação, tem plano de saúde. Cada carreira tem os seus benefícios, tá certo? Outra coisa, a estabilidade, né? Apesar dela estar em xeque, aí a gente não sabe até quando vai durar e nem quem vai conseguir manter a estabilidade, gente. Mesmo que caia, tá? Mesmo que a estabilidade caia para algumas carreiras, a gente não pode comparar a rotatividade que existe na iniciativa privada e na carreira pública, tá? Basta ver, eu não sei se vocês têm ideia, que, por exemplo, Correios, os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, eles não são servidores públicos, eles são funcionários públicos, eles são seletistas, tá? Eles têm carteira assinada. Então, esses profissionais, eles não têm estabilidade. Mesmo assim, a gente não ouve falar em demissão em massa, em perseguição de funcionário. É muito, muito raro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de funcionário que tenha sido demitido dessas empresas, né? Normalmente, quando acontece alguma coisa, é porque rolou um processo administrativo, teve alguma coisa errada aí no meio. Tá? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar, fulano foi demitido, sei lá, cortou gastos e aí demitiu. Nunca ouvi falar, tá certo? Então, a gente sabe que mesmo que a estabilidade caia, que ela seja flexibilizada, né, e fique só restrita a algumas carreiras, não vai acontecer, gente, a mesma demissão arbitrária que acontece na iniciativa privada, né? Você está trabalhando numa empresa hoje, amanhã trocou o chefe, ele não vai com a sua cara e te manda embora e pronto, acabou, tá? Ou senão a empresa quebra, passa por um processo de reestruturação e manda um monte de gente embora. Enfim, né? Essa corda bamba que a gente tem na iniciativa privada, isso não acontece no serviço público, tá? Mesmo tendo essa flexibilização da estabilidade. Não vai acontecer, até porque para você repor, gente, mão de obra no serviço público é muito complicado, tá? Não é igual lá na iniciativa privada, que ele te manda embora hoje e de tarde tem outra no seu lugar. Na carreira pública isso não acontece. Funcionário público, ele só entra mediante concurso público, mesmo para os seletistas. Tá? Então, o que acontece? Imagina só, um diretor chegou lá e resolveu que vai mandar todo mundo embora. Ele vai ter que trabalhar no lugar dos funcionários, porque ele não vai conseguir repor isso na mesma velocidade. Isso demora, é um processo burocrático que demanda autorização de vários órgãos, tá certo? Então, mesmo que a gente tenha essa flexibilização da estabilidade, não esperem que vai acontecer a mesma coisa que acontece lá fora, tá? Não vai acontecer. Uma outra vantagem que eu acho no serviço público é uma coisa que me encanta, tá? Assim, é uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho mais plausível dentro do serviço público, é o acesso a todos, tá? É a característica realmente democrática aí de ingresso no serviço público. Tá? Na iniciativa privada, quando a gente participa de um processo de seleção, você pode ter o melhor currículo, você pode mandar muito bem em todas as etapas de seleção, e mesmo assim não ficar com a vaga, né? Basta que o examinador não vá com a sua cara, que apareça uma outra pessoa que tenha um network melhor que o seu, né? Existem alguns critérios que pesam muito na hora da contratação, por exemplo, sexo, mulher, se tiver em idade ali de ter filhos, se tiver com filhos pequenos, sofre discriminação, sofre preconceito, tá? Se você já estiver ali acima dos 45 anos, também já vai ficando mais difícil. Se você estiver em busca do seu primeiro emprego, também é muito complicado. Ou seja, na iniciativa privada, as regras do jogo, elas não são claras, tá? A gente tem uma série de critérios subjetivos que interferem ali. Então, não depende só de você. Você pode se qualificar, você pode ir em busca de ser um profissional top das galáxias e mesmo assim ter dificuldade de conseguir emprego.
Já na carreira pública, isso não acontece, tá? O examinador, ele nem sabe qual é a cor da sua pele, qual é o seu sexo, se você tem filho, se você não tem, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua religião, se você veio de uma família muito rica, se você veio de uma família muito pobre, se você veio do Sudeste, se você veio lá do Nordeste. Ele não sabe nada da sua vida. Ele quer saber o quê? Se você acertou a questão ou não acertou. Se você foi bem ou se você não foi bem. O critério, a regra do jogo tá lá, tá definido, é objetivo, tá? Foi bem, tá dentro, não foi bem, tá fora. Então, isso é uma coisa que me encanta muito, tá? Porque é uma coisa que depende só de você. Você foca, joga a responsabilidade da sua aprovação para você, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, é uma grande vantagem para mim da carreira pública. Boa noite, Tice, tudo bem? Isso aí, Ale. A gente deve focar cada dia mais, tá? Vamos continuar então, olha. Bom, será que os concursos públicos vão acabar, né? Sempre aparece, se vocês fazem parte de grupos de concurseiros, meu Deus, o bicho para ser pessimista, né? Vira e mexe aparece alguém, não, concurso público agora é só para a área policial, vai acabar tudo, não vai ter mais nada. Gente, não tem como acabar concurso público, tá? Não tem. Basta ter um mínimo de inteligência, de fazer um mínimo de análise crítica para ver que essa informação não tem menor fundamento. Hoje, a população brasileira é de 211 milhões de habitantes. Essa população, ela cresce 1,5 milhão a cada ano. É 1,5 milhão a cada ano. Como que vai acabar os concursos públicos? Não tem jeito, a população está crescendo. Os servidores públicos, eles aposentam, eles falecem, eles se exoneram. Enfim, você precisa repor esse quantitativo que vai se perdendo e você precisa também crescer em algumas áreas esse quantitativo, tá certo? Então não existe isso, concurso público não vai acabar, gente. Põe isso na sua cabeça, não vai acabar. É claro que a gente está vivendo o quê? Uma época de pandemia, né, gente? A gente está vivendo uma situação sui generis aí, a gente nunca passou por isso, né? Então é claro que esses concursos, eles estão o quê? Represados. Agora, ontem que eu estava montando esse material para vocês, e aí eu fui dar uma olhada lá no PCI Concursos, tinha mais de 14 mil vagas abertas. Isso porque a gente está vivendo a pior fase da pandemia. E tinha mais de 14 mil vagas abertas. Imagina quando isso tudo passar, quando isso tudo acabar. A quantidade de concurso que vai ser publicado, que vai sair. Vai ser uma avalanche, tá? Não tem como segurar isso. Eu não acredito, tá, em uma diminuição de cargos públicos, não na sua totalidade ao longo do tempo. O que eu acredito que vai acontecer é o que eu falei para vocês. É uma reestruturação de algumas carreiras. Pode acontecer de alguns órgãos serem privatizados, né? Pode acontecer de diminuir a quantidade de servidores, né, de efetivo ali, em algumas funções, em alguns cargos. Pode ser que terceirize-se algumas funções, né? Como muita coisa já foi terceirizada, tá? Isso eu acredito sim. Mas no quantitativo global, não. Tá? No quantitativo global não tem como, porque o Estado ele precisa prestar serviços públicos para a população. E essa população, ela aumenta a cada ano, tá bom? E aí, se a gente comparar, então, olha só, a participação do Brasil, né, do funcionalismo público no Brasil, com outros países, né, porque o pessoal gosta de falar, porque no Brasil tem muito funcionário público e não sei o quê. Não tem, tá, gente? Não tem. É claro que em termos absolutos, sim, tem muito funcionário público, mas a gente precisa ver que o Brasil é um país de dimensão continental, né? Não dá para comparar a quantidade de funcionário público que tem no Brasil e a quantidade de funcionário público que tem em Portugal, pelo amor de Deus, né? Olha a quantidade de população ali, olha o tamanho do país. Não dá, tá? O que a gente precisa avaliar é o quê? Em termos da quantidade de funcionários públicos pela população. Aqui nesse caso, nesse estudo que foi feito a porcentagem de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores. E o Brasil, ele tá aqui, ó, em 27º colocado, tá? Ele tem 12% de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores da sua população. Isso, ele está atrás de muitos países e países desenvolvidos, tá certo? Então, não tem essa de que no Brasil tem muito funcionário público. Não tem, a gente precisa ver o tamanho da nossa população, né? E aí, vamos falar, então, dos aspectos negativos da carreira pública, tá, gente? Porque existe, né? A gente fala muito das coisas boas, porque recebe um salário melhor, porque tem estabilidade, porque tem benefício, mas nem tudo são flores, né? Tudo na vida tem dois lados, né? E é claro que na carreira pública a gente também tem
um lado positivo e a gente também tem um lado negativo. E a gente precisa conhecer esses dois lados para tomar uma decisão se o concurso público, se a carreira pública é para a gente ou não é, tá? A primeira coisa, o primeiro aspecto negativo que eu quis trazer para vocês é a questão da promoção na carreira, né? Na iniciativa privada, as coisas acontecem de uma forma muito mais flexível, né? De uma forma muito mais aberta. Como eu falei para vocês, a gente não tem regras tão rígidas. Então, com certeza, né, vocês já devem ter ouvido falar de alguém que entrou numa empresa como auxiliar, né, ou como estagiário, e teve uma ascensão meteórica, né, e virou, sei lá, gerente, virou diretor da empresa, porque prestava um puto trabalho, porque era um excelente profissional, enfim. A gente vê esses cases de sucesso na iniciativa privada, né, e não é raro de acontecer, tá? A gente vê realmente isso acontecendo. E na carreira pública, gente, isso não acontece dessa forma, tá? Vamos supor que você preste concurso para técnico do tribunal, tá? De qualquer tribunal. E você seja um excelente profissional, o top das galáxias, assim, aquele que dá conta de tudo, que é mega produtivo. E aí você foi lá e fez direito, e fez mestrado, doutorado em Harvard. Você é o cara que saca mais do que todo mundo, tá? Não importa. O máximo que o tribunal pode te oferecer é uma posição aí, um cargo de confiança, tá? É o máximo, mas você vai continuar sendo técnico do tribunal. Você nunca vai chegar a ser juiz, a menos, é claro, que você preste um novo concurso, tá bom? Mas não antigamente, antes da Constituição de 88, acontecia isso, né? Na prefeitura onde eu trabalhei, tinha alguns casos desses, em que as pessoas tinham entrado lá como estagiário e tinham virado auditor da prefeitura, tá? Mas por quê? Porque eles entraram antes da Constituição de 88. Então, antes já tinha essas coisas. Hoje, isso não acontece mais, tá? Se você entrou num cargo, você vai ficar nesse cargo até se aposentar ou até se exonerar. E aí pode ser que você faça outro concurso e entre de novo. Tá? Mas não existe esse tipo de promoção. Tá? A promoção que acontece é de nível, mas você continua exercendo sempre o mesmo cargo. Tá bom? Tirando aqueles cargos de confiança que eu já falei que pode ser que você ocupe. Tá bom? Outra coisa é a questão do teto e da negociação salarial. O que é isso? Na iniciativa privada, a gente tem um piso salarial, né, que é o valor mínimo que a empresa pode pagar para cada categoria profissional. Então, a gente tem lá um piso salarial para farmacêuticos, a gente tem um piso salarial para empregados domésticos, enfim. Cada carreira, cada profissão tem o seu piso salarial. Mas não existe um teto, né? Então, se você entra na empresa, se você dá muito resultado, se você gera muita coisa de valor para essa empresa, nada impede que o diretor queira te dar um salário de 100 mil reais, queira te oferecer sociedade nessa empresa para te manter ali dentro. Isso não acontece na carreira pública, tá? E isso, às vezes, é um pouco desmotivante, né? Vamos supor, entrou lá 30 pessoas naquele cargo. E aí você tem 5 ali que se destacam, que são muito bons, sabe? Que faz tudo, que o serviço é impecável. E eles ganham o mesmo salário dos outros 25, que às vezes faz um trabalho meia boca, tá? E isso é assim, no serviço público é assim que acontece. E aí, se esses 5 forem lá reclamar com o chefe não pode fazer nada, tá? Não tem como, eu vou promover esses 5. Não, porque as regras da promoção, elas são muito restritas, né? Existe ali um interstício entre cada um dos níveis, tá, que você precisa fazer. Existe um concurso ali onde as regras são claras, de pontuação. Então, não dá para simplesmente chegar e falar assim, tá bom, você entrou no nível 1, você é muito bom, amanhã eu vou te colocar no nível 5. Não vai acontecer isso, tá? Isso, às vezes, é um pouco frustrante, porque a sua carreira não está totalmente na sua mão, tá bom? Outra coisa. A questão da inovação, né? Na iniciativa privada, essa inovação ela é muito valorizada, principalmente quando ela vem para reduzir custos, para maximizar lucros, né? Vai inventar um novo processo, um novo projeto, um novo produto. Isso costuma ser visto com muito bons olhos, isso costuma ser bem valorizado. No serviço público, isso é um pouco diferente, tá? A estrutura do serviço público, ela é muito engessada. Até porque a administração pública, ela deve obediência ao princípio da legalidade, né? A gente estuda isso lá no direito administrativo. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, não adianta, mesmo que você enxergue ali que dá para fazer de uma forma melhor, que dá para otimizar, que não sei o quê, não adianta, porque você precisa seguir o processo legal, os trâmites descritos na legislação.
certo? Então isso, para as pessoas que são muito ativas, que gostam de inovar, que são muito criativas, isso às vezes pode ser um ponto muito negativo, que pode causar uma frustração ao longo do tempo, tá certo? Uma sensação de subutilização ali no trabalho. Outra coisa é a questão da rotina, né? É claro que a gente tem profissões que são aí mais movimentadas, né? Mais emocionantes aí. Só que mesmo essas profissões, gente, mesmo essas que a gente acha que são mais glamourosas, elas costumam ter uma rotina bastante maçante, tá? Não se enganem. Mesmo o juiz que você vê lá, nossa, no tribunal, fazendo várias audiências, ele tem uma parte muito burocrática atrás deles, tá? Igual o meu caso, tipo, a gente tem lá o pessoal que trabalha na fiscalização, né? Eu já fui da fiscalização. Então a gente tem lá as mega operações, e aí faz operação junto com a polícia rodoviária, e para caminhão, e fiscaliza carga e tal. Mas tem também o trabalho de base ali, de ficar olhando, e burocrático, ficar respondendo reclamação, ficar lavrando auto de infração. Tem também. Olá, Durval, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Então tem também, gente, essa questão aí, esse trabalho, né, que não dá para fugir, tá? Esse trabalho de base. Quando a gente entra num cargo público, as suas funções, elas já estão previamente definidas, né? Quem já teve a paciência de ler todo o edital do concurso, normalmente lá no edital vem descrito quais são as suas funções, as suas atividades, as suas responsabilidades, né? Então é importante conhecer essa rotina, conhecer como que é o dia a dia da função que você pretende exercer, para ver se você gosta daquilo ali, se aquilo ali te agrada, tá? Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente faz uma ideia que é muito diferente da realidade, tá? Eu quero trabalhar na Polícia Federal porque eu vejo aquelas operações muito legais, eles aparecendo lá na mídia, aquela coisa toda. Gente, não é aquilo ali o dia todo, tá? Não é aquilo ali 365 dias por ano. Talvez aquilo ali seja só a pontinha do iceberg, né? O que está por baixo ali é bem diferente. E a gente precisa conhecer isso, tá? É muito importante conhecer essa rotina do cargo que você pretende exercer, tá certo? E o quinto e último aspecto negativo, né? Eu já falei aqui, é claro, é a questão da barreira de entrada, né? A cada ano, a cada tempo que passa, mais pessoas vão se encantando pela carreira pública, mais competitivos vão ficando os certames, mais difícil vai ficando conseguir ser aprovado, né? Basta a gente ver aí o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que foi divulgado, edital para 1.500 vagas, mas que a gente teve mais de 300 mil inscritos. Então, imagina só, mais de 200 candidatos por vaga. É claro que uma boa parte disso daí, tá? Você pode, esquecer, pode desprezar, tá? São concurseiros aí de esperança. Eu já fui concurseira de esperança. De esperar o edital ser publicado e achar que ia dar tempo, que ia dar certo, tá? Isso daí nem conta. Tá indo lá só para aumentar ali os cofres públicos com dinheiro da inscrição, tá bom? Que bom, Durval. O Durval falou que ele é da carreira administrativa e que ele gosta muito. Então, é questão de perfil, né? E a gente precisa o quê? Conhecer e ver se a gente se adequa àquilo ali, tá bom? Porque às vezes a gente tem uma outra visão da carreira, né? Que não é aquilo que acontece na real, tá bom? Esse, para mim, são os aspectos negativos. Boa noite, Yuri, tudo bem? Vamos seguir, então. Agora, a gente vai entrar na parte que eu realmente queria focar nessa aula, né? Para quem é e para quem não é o serviço público ou concurso público, tá certo? Vou até tomar uma água aqui para a gente começar. Eu vou começar focando em para quem não é o concurso público. Então, eu sugiro que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. E se você se identificar com uma dessas 6 características, tá, que eu vou colocar aqui, eu sugiro que você pense essa noite, tá, com muita tranquilidade, com muita calma, avalie tudo isso e veja se realmente o concurso público, a carreira pública é para você, tá? Por quê? Senão você pode perder muito tempo, muita energia, gastar dinheiro investindo aí na sua preparação para concursos públicos e você corre um sério risco de não ser aprovado ou de ser aprovado, tomar posse e ficar tão frustrado que acabar largando o cargo, tá certo? Então eu vou falar de 6 aspectos aqui de para quem não é o concurso público. Presta atenção, hein, pessoal? Vamos lá, fica comigo aqui. Primeira coisa, busca de resultado de curto prazo. Gente, concurso público é uma preparação de médio e de longo prazo. Eu tô sempre falando isso, eu falo sempre isso nos meus vídeos aqui.
tá? Concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Eu gosto até de fazer uma analogia, né, com aquelas corridas. Eu falo, concurso público não é uma prova de 100 metros. Concurso público é uma maratona, é uma jornada, né? Eu gosto de falar isso para vocês, concurso público é uma jornada, justamente para dar essa ideia de que é um processo de médio e longo prazo, tá? É claro que existem pessoas, existem casos que as pessoas conseguem resultados no curto prazo. Já falei para vocês, eu fui aprovada no concurso do TRF da primeira região, eu tinha 3 meses de estudo começando do zero, eu nunca tinha visto direito, tá? Eu sou farmacêutica. Passei na área fiscal com 10 meses de estudo. Não é porque eu sou muito inteligente, tá, gente? É uma série de fatores que acontecem ali. É as técnicas certas, estratégia certa, não ter procrastinado, ter investido pesado ali nos meus estudos. Eu dei muita sorte, porque 2012 foi um ano de ouro para a área fiscal, foi um ano que teve muitos e muitos concursos, muitas oportunidades, tá? Tudo isso vai se somando, vai contribuindo para a gente conseguir um resultado num tempo menor, tá? Quando eu ensino para vocês aqui técnicas de estudo, estratégia, como maximizar uma sessão de estudos, é o quê? Para que vocês consigam ser aprovados em menos tempo e com menos energia. Mas é claro que vai precisar de esforço e é claro que vai gastar um tempo aí, tá certo? A gente tem que estar preparado para estudar durante 2, 3, mais anos. Se você não consegue se imaginar estudando por concurso público por mais de um ano, nem começa, tá? Para de uma vez, nem começa, porque concurso público não é para você. Pense na situação daquelas pessoas que estavam super preparadas o ano passado, tá? Antes de começar a pandemia, que já estavam estudando há algum tempo, que já estavam com o edital fechado, pronto para os concursos que iam sair, e aí veio a pandemia. Tá? Tem coisas que vão fugir do seu controle, mesmo que você esteja preparado no curto prazo, pode ser que você não consiga ser aprovado nesse curto prazo e você vai precisar continuar estudando, tá certo? Então, se você é uma pessoa que está buscando resultados no curto prazo, concurso público definitivamente não é para você. Outra coisa, pessoas que são intolerantes a frustrações, né? Pessoas que não conseguem trabalhar com frustrações. Gente, concurso público é uma enxurrada de frustração, tá? É edital que não é publicado, é prova que é adiada, é o resultado que não aparece, tá? É matéria que a gente não consegue aprender, é coisa que a gente estuda e depois esquece as questões todas. Enfim, concurso público, gente, você vai ser bombardeado o tempo todo por frustrações. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com frustrações, concurso público também não é para você, tá? Uma outra coisa, pessoa que não está disposta a desenvolver competências, habilidades, né? É muito importante, gente. Você não precisa ser tipo, eu sou muito autodisciplinado, focado, não sei o quê. Nem todo mundo é. Mas você tem que estar em busca disso. Você tem que estar em busca o quê? De aprender técnicas, aprender estratégias aí, não só para potencializar os seus estudos, mas também para controlar essas coisas, esses aspectos mais psicológicos aí. A questão da disciplina, a questão da concentração, do foco, tá? Isso tudo pode ser trabalhado, isso tudo pode ser desenvolvido. Mas você precisa estar disposto a desenvolver essas competências, a desenvolver essas habilidades, tá certo? Outra coisa, não gosta de contribuir. Gente, concurso público nada mais é do que um processo de seleção para uma vaga de emprego, tá? Não é uma loteria para você ganhar sem fazer nada, não é isso, certo? Concurso público é o quê? É um processo de seleção para uma vaga de emprego. Qual que é a sua função? Você vai servir, é por isso que a gente é chamado de servidor público. Se você é uma pessoa que não gosta de contribuir, que não tem senso de coletivo, senso de cidadania, que você não quer participar, não quer contribuir com a sociedade através do seu trabalho, a carreira pública não é para você. E tudo bem, tá? Não é para todo mundo mesmo, lembra que eu falei? Só que se você tá nessa, se você encarar essa, você tem que se colocar numa posição o quê? De servidor, porque é isso que nós somos, né? O interesse público está sempre à frente do interesse privado, tá bom? Outra coisa, pessoas que não gostam de cumprir regras. Gente, a estrutura da administração pública, a estrutura da carreira pública, ela é uma estrutura engessada, tá? Não existe isso de, eu acho que desse jeito é melhor, eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer assado. Não existe isso, tá? Quando você toma posse em um cargo público, todas as suas funções, elas já estão lá descritas. Tá? Você chega lá, se aposta do seu cargo e de todas aquelas funções. Não adianta querer olhar as funções lá do coleguinha, querer exercer funções de outro cargo.
tá certo? Isso não funciona no serviço público. O serviço público, ele é burocrático, ele é uma estrutura engessada, você precisa ter consciência disso. Se você é uma pessoa que tem um espírito mais livre, né, que não gosta muito de cumprir regra, que gosta de fazer as coisas do seu jeito, repense essa sua decisão de estudar para concurso público, porque pode ser que você seja aprovado e depois não se adapte à carreira pública, tá certo? Outra coisa, pessoas que estão em busca de enriquecimento, né? A gente vê muito, cursinho adora fazer essas propagandas, né? Eu antes da posse, eu depois da posse. Aí eu lá de carrão, tomando champanhe, né? A gente faz essas brincadeiras porque é uma forma de motivar, claro, né? Agora a gente precisa ter em mente, gente, que é claro que por mais que os salários sejam muito bons, e eles são realmente muito bons, não dá para ficar rico, tá? Eu vou falar para vocês que não dá para ficar rico. Dá para ter uma vida boa, claro que dá para ter uma vida boa, uma vida confortável, né? Dá para ter um bom plano de saúde, dá para ter uma casa, um carro, claro que dá para isso, né? A gente tem carreiras com salários muito bons, mas não dá para ficar rico. Não acha que vai morar numa mansão, que vai ter um Jaguar e que vai para Miami 2 vezes por ano, porque isso não vai acontecer. Se você conhece algum servidor público que é podre de rico, que é muito rico, existem duas possibilidades aí. Ou ele tem uma outra atividade, ele tem uma empresa, ele dá aula, ele é palestrante, ele vende livros, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Tá? Porque maçã podre tem em todo lugar, né, gente? Então, das duas, uma. Ou ele tem uma outra atividade, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Porque o dinheiro que a gente ganha como servidor público, gente, não dá para ficar rico, tá? Isso eu falo para vocês, eu ganho muito bem, eu ganho um salário que eu jamais imaginei ganhar algum dia na minha vida, eu jamais ganharia isso como farmacêutica, tá? Mas não dá para ficar rico, não dá. Tá? Não dá para ficar rico. Então, se você está em busca de enriquecimento, vá para outra área. O concurso público não vai dar para você fazer isso. Tá certo? E agora, então, que eu já falei para quem não é o serviço público, eu vou falar para quem é o serviço público, tá? Então, para pessoas que estão dispostas a fazer sacrifícios. Por quê? Porque ser aprovado em um concurso público vai te pedir uma série de sacrifícios, né? Quando eu falo para vocês que é possível ser aprovado em menos tempo, que é possível ser aprovado com menos energia, claro que é, tá? Só que, na verdade, é reduzir os sacrifícios. Mas os sacrifícios, eles existem, eles têm que estar presentes. Eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado em concurso público sem fazer sacrifício. É claro que você não precisa ficar trancado dentro de um quarto, enclausurado lá por 2 anos, estudando 10 horas por dia, sem nenhum contato com o mundo lá fora. Não é isso, tá? A preparação para concursos públicos, ela precisa de equilíbrio. Ela precisa ser sustentável para você conseguir se manter estudando no médio e longo prazo. Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida, gente. Não tem jeito, tá? Não dá para levar a mesma vida que você levava antes de começar o seu projeto de estudo para concursos públicos, né? Para vocês terem uma ideia, eu passei 3 carnavais, né, estudando para concurso, porque em cada um desses carnavais eu tinha um edital publicado, tá certo? Eu passei 3 carnavais inteiros, sem sair, só estudando. E foram 3 carnavais diretos, um seguidinho do outro. Eu tive que deixar de ir no casamento de uma das minhas grandes amigas, porque eu estava com o edital na praça, e ela casou bem perto da minha cunhada, eu era madrinha da minha cunhada, então eu tinha que optar ali, não daria para ir nos 2 casamentos, até porque era um casamento fora de Juiz de Fora, eu precisava viajar, então eu ia perder o final de semana inteiro em função do casamento. E como eu já ia no da minha cunhada, que eu era madrinha, eu acabei não indo nesse casamento da minha amiga, e eu fiquei super triste. Mas era um sacrifício que eu precisava fazer naquele momento. Eu estava com o edital publicado, eu estava ali nos 45 ali do segundo tempo, já na prorrogação, e não dava para abrir mão desse tempo de estudo. Então, a gente vai fazer alguns sacrifícios, né? Quem tem filhos pequenos vai abrir mão de participar de alguns momentos da vida dessas crianças, né? Quem é casado vai abrir mão aí de alguns momentos com o cônjuge, né? Quem não é, quem é solteiro, mas vai abrir mão o quê? De algum contato com os amigos. Não dá mais para ir para balada sexta, sábado e domingo. Então, passar em concurso público, você tem que estar disposto, sim, a fazer sacrifícios. Se você não quer, se você quer manter a sua rotina do mesmo jeito que é hoje e acrescentar ali momentaneamente, em alguns pontos ali, pitadas de estudo, né, de concurso público, você só vai se enganar, tá certo? Você não vai ser aprovado, você só vai se enganar. Outra coisa, estar em contínuo aperfeiçoamento. Gente, não dá para passar em concurso público se você não tem um mindset de crescimento. Se você não está em busca
de uma melhoria contínua na sua vida, nos seus projetos, nos seus processos, tá? Quando eu falo para vocês que, não, tem que insistir sim, a gente vai ter várias reprovações e tudo, mas não é insistir de qualquer jeito. A gente insiste no objetivo, mas nem sempre deve insistir na estratégia, tá certo? Então, vamos supor, eu já fiz, sei lá, 6, 10, 8 concursos públicos, fui reprovada em todos eles. Eu preciso sentar e avaliar o que está acontecendo, né? Se ainda não deu tempo de fazer a minha base de conhecimento, tudo bem, pode ser questão de tempo, né? Eu ainda estou construindo ali o meu conhecimento. Agora, não, já estou estudando há muitos anos, há muito tempo, não consigo passar em nada, eu preciso rever o que? A minha estratégia, eu preciso ver o que dá para fazer. Às vezes eu estou fazendo poucas revisões, às vezes eu estou com material de qualidade ruim, às vezes eu estou fazendo poucas questões, né? Eu preciso ver aonde eu estou pecando, eu preciso estar reavaliando isso o tempo todo, tá certo? Eu gosto de falar para vocês que tem que fazer concurso público sim, tá? Foi publicado o edital da sua área, não tem essa de esperar estar pronto, vai lá e faz a prova. Por quê? Porque esse aprendizado que a gente tem quando faz um concurso e é reprovado, gente, é gigantesco, tá? Claro que se você souber aproveitar ele, né? Se você sair da prova, parar, reavaliar suas condições, seus resultados, por que eu fui mal nessa matéria, por que eu fui bem nessa, o que eu posso fazer, quais estratégias eu posso aplicar para me sair melhor no próximo, né? Isso tudo vai fazer você ter o quê? Crescimento, você está em constante evolução. Se você tem ou busca desenvolver o seu autoconhecimento, é fundamental, gente. Autoconhecimento é fundamental para o sucesso em qualquer área da sua vida. E não é diferente em concursos públicos, né? Você precisa o quê? Conhecer quais são as suas limitações. Todo mundo tem limitações. A gente precisa o quê? Tentar ou superar essas limitações ou pelo menos minimizar os impactos que elas causam, né, na nossa preparação para concursos. E a gente precisa também conhecer as nossas potencialidades, os nossos pontos fortes. Para quê? Para que a gente consiga fazer uso deles, para que a gente consiga potencializá-los ainda mais, né? Eu já falei para vocês que eu sempre tive muita facilidade em português, né? Português sempre foi uma matéria que eu gostei muito e que eu tive uma base muito boa, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E isso foi uma grande, um grande diferencial na minha aprovação em concursos públicos, porque a nota que eu tirava em português costuma ter um peso bom, né? Costuma ter muitas questões nos concursos, era uma coisa que me ajudava muito, já que eu ainda estava no início nas outras matérias, eu tinha um pouco mais de dificuldade, né? Inglês, por outro lado, eu já falei para vocês que eu sou uma negação total, né? Eu não sei nada de inglês, eu sempre vou muito mal nas provas, e aí eu também consegui o quê? Eu precisava aprender a conviver com aquilo ali, aprender a minimizar aquele impacto. E aí, na prova do estado, aqui eu decidi nem estudar inglês. Falei, vou abandonar esse negócio porque 10 pontos é melhor eu focar em outra coisa, tá certo? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. Outra coisa, ser uma pessoa que não desiste fácil, né? Você vai tomar muitos tombos, você vai ser reprovado. Não tô rogando praga para ninguém não, tá, gente? Mas é o comum de acontecer. É difícil conhecer alguém que foi aprovado dentro do número de vagas no primeiro concurso que fez. Tá? É muito, muito difícil, tá certo? Muito difícil mesmo. Então, provavelmente, você vai ser reprovado uma ou algumas vezes, tá? Então, você precisa o quê? Ser uma pessoa persistente, uma pessoa que não desiste fácil, né? Como eu falei para vocês, eu já tinha sido reprovada em 4 concursos, tá? Quando eu comecei a estudar de verdade, aí, quando eu comecei a me dedicar mesmo aos concursos públicos, eu já tinha passado por 4 reprovações. E aí, quando eu decidi mesmo, eu estava muito, muito frustrada com a minha profissão. Eu já trabalhava 7 anos como farmacêutica. E eu estava, assim, num grau de insatisfação tão grande que eu não queria simplesmente mandar currículo para outra empresa. Porque a minha insatisfação não era só com a empresa que eu trabalhava, era com a minha carreira de uma forma geral. Eu tinha amigos farmacêuticos também que trabalhavam em outras empresas e os problemas eram mais ou menos parecidos, né? Então, assim, eu sabia que sair de uma empresa para cair na outra era trocar 6 por meia dúzia, tá? Não ia adiantar muita coisa para mim. E aí, o que acontece? Eu decidi, então, pensando muito, muito frustrada e tal, que concurso público era o que eu queria para minha vida, né? Que eu queria passar em um concurso público, era a solução para os meus problemas, era o meu bote salva-vidas. E quando eu decidi isso, eu sabia que eu ia passar, mais cedo ou mais tarde, tá? Não importa. Eu sabia que eu poderia ter várias reprovações, mas eu seria aprovada. O meu pensamento naquele momento era, ou eu consigo, ou eu morro tentando, tá certo? Então, se você tiver esse pensamento também, você vai ter sucesso, tá
certo? Você vai ter sucesso. Outra coisa, você é uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que busca o bem coletivo, que está sempre disposta a fazer o melhor, que quer contribuir com a sociedade através do seu trabalho, né? Que não quer só o salário, que quer também o emprego, quer também o trabalho. Se você é uma pessoa assim que gosta de contribuir com a sociedade, que gosta de participar do coletivo, o serviço público é para você sim, tá? O serviço público está aqui de braços abertos, esperando pessoas como você. Outra coisa, pessoas o quê? Que não tem problema com regras e rotina. Como eu disse para vocês, o trabalho, né, na carreira pública, ele é um trabalho mais burocrático na grande parte das profissões, tá? É claro que a gente tem alguns momentos ali, em algumas carreiras mais de inovação, de pesquisa e tal, mas na grande maioria, tá? Em 90% dos casos, são cargos mais burocráticos, que têm uma rotina pré-determinada. Então, se você não tem problema com isso, você é uma pessoa que se adapta a isso, que gosta de ter rotina, o serviço público também é uma excelente oportunidade para você, tá certo? Bom, antes de eu fazer as perguntas, espera aí, antes de eu abrir para as perguntas. Ai, Paulo, que lindo, obrigada. Ó, eu vou abrir para as perguntas de vocês, mas antes eu preciso dar um recado. Fica aqui comigo, que eu preciso dar um recado para vocês. Gente, olha só. No dia 10 de maio, a gente vai ter uma aula diferente, tá? Vai ser numa segunda-feira também, igual essas nossas aulas. Também vai ser às 9 horas, mas vai ser um aulão, tá? Vai ser um webinário. E a gente vai falar sobre os 10 passos para você ir do zero até a aprovação em concursos públicos. Desde janeiro, quando eu comecei com essas lives, né? Eu já vinha fazendo vídeos gravados antes. Eu venho mostrando algumas partes da preparação para concursos públicos para vocês, né? A gente vem trabalhando alguns temas bem específicos ao longo dessas semanas. Então, a gente já falou de planejamento de estudos, a gente já falou de cronograma de estudo, de revisão, de anotação, a gente já falou de procrastinação, de concentração, de resolução de questões, enfim. A gente já focou em vários pedacinhos ali, em várias partes que são necessárias, né, para a sua preparação para concursos públicos. Mas eu quero fazer o quê? Dar uma cimentada, tá? Eu quero unir essas pecinhas para vocês. Eu quero que vocês tenham uma visão geral, né, da jornada até a aprovação. E é por isso que eu vou criar uma aula em cima de 10 passos, tá? Que vão te levar do zero até a aprovação no concurso público. Então, vai ser uma aula mais pesada, tá? Se preparem para ficar comigo aqui por umas 2 a 3 horas. De preferência, venham assistir, ela vai estar sendo transmitida simultaneamente, né, pelo Facebook, YouTube e Instagram, mas deem preferência para assistir essa aula do dia 10 de maio, ou no YouTube ou no Facebook, porque vai ter muito material, vai ter muita anotação, vai ser uma aula mais pesada, tá? E aí, para que vocês se preparem para essa aula do dia 10 de maio, a gente vai ter um esquenta, tá? Lembra do esquenta quando a gente ia lá para os shows e tal? Pois é, a gente vai ter uma preparação mesmo, um esquenta, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, tá? A gente vai ter lives diárias, e aí essas lives, elas vão ser só no Instagram, porque são lives mais curtinhas, tá? Em torno de 30 minutos a 1 hora no máximo, tá? Algumas delas vai contar com a presença de convidados. Gente, tem um bicho aqui. Alguma delas vai ter convidado, outras eu vou estar sozinha. E a gente vai falar de alguns pontos que vão ser importantes aí para que vocês cheguem no dia 10 com uma consciência maior do que é a preparação para concursos públicos. Então, essas aulas que vão acontecer às 7 da manhã, elas vão abordar aspectos mais práticos, tá? A gente vai falar, por exemplo, de ciclo de estudo reverso. A gente vai falar sobre a importância de ter uma rotina, de desenvolver hábito de estudo. A gente vai falar sobre aquelas pessoas que falam, concurso não é para mim, porque eu não gosto de estudar. Então, o que a gente precisa fazer, né, para desenvolver aí a autodisciplina, para conseguir estudar para concurso, apesar de achar que não gosta, tá certo? Então, vão ser 19 lives dessas curtinhas, sempre às segundas-feiras, às 7 da manhã, tá terminando no máximo 7h30, 8 horas. E na segunda-feira, do dia 10 de maio, aí a gente vai ter a live à noite, tá? Que vai ser às 9 da noite, a aula ao vivo, que vão ser os 10 passos para vocês irem do zero até a aprovação em concursos públicos. Isso, gente, é um intensivão para que vocês fiquem preparados para a retomada dos concursos públicos, que deve acontecer aí a partir do segundo semestre, se a gente conseguir controlar essa crise que a gente está vivendo, tá certo? Eu quero que
que vocês consigam implementar tudo isso que eu falei para vocês, né? Porque às vezes a gente vem aqui, fala e tal, e aí quando vocês começam a estudar, aí começa a aparecer um monte de dúvida, e aí eu não sei bem como é que faz aquilo ali que ela explicou, tá certo? Então a gente vai ter esses encontros para a gente nivelar todo mundo, para na aula do dia 10 vocês estarem com uma consciência mais ampliada acerca do que é a preparação para concurso público, todo mundo entendendo cada um daqueles conceitinhos, e aí a gente vai dar uma passada geral, uma pincelada geral, tá bom? Essas lives, elas vão ficar disponíveis por um tempo mais curto, tá? Elas não vão ser igual essa live aqui, que elas ficam indefinidamente no meu canal e na minha página do Facebook, no meu perfil do Insta. Elas vão ficar só até o dia 10, 11, 12, 13, 14 de maio, tá? Então, no dia 14 de maio, no dia 15, na verdade, elas vão ficar no dia 14 até às 11h59. No dia 15 de maio, todo mundo sai do ar, tá? Tanto essa do dia 10, quanto essas menorzinhas do Instagram. E aí, para você ter acesso ao material, tá? Porque essas lives, elas vão gerar, claro, né? Deixa eu só sair daqui. Elas vão gerar um material, né? Quem não sabe, travou, Paulo? Voltou, gente? Conta para mim aí, quem tá no Face e no YouTube. Voltou? Voltou ou não voltou? Fala para mim se vocês estão me vendo. Pessoal que tá no Face, no YouTube, conta para mim se voltou. Tá de boa, Alex? Ah, então tá. Voltou então, né? Beleza. Então vamos lá, ó. O que acontece? Essas lives, né, que vão ficar disponíveis lá no Instagram para vocês, sempre às 7 horas da manhã, começando no dia 19. Gente, dia 19, segunda-feira que vem, a gente tem 2 lives. Uma às 7 da manhã, curtinha, e a outra às 9 da noite, tá? Às 9 da noite a gente vai falar sobre 10 erros que estão impedindo a sua aprovação. A de manhã eu vou divulgar o cronograma para vocês de todas essas 19 lives. Eu vou divulgar até sexta-feira, tá certo? Vou divulgar no Facebook e vou divulgar no Instagram também, tá bom? E aí, se vocês quiserem, então, ter acesso a todo o material que for ser disponibilizado durante essas aulas, vocês vão precisar se inscrever lá no meu site. Eu queria mostrar o meu site para vocês, mas, infelizmente, o meu computador não quer colaborar comigo. Ah, vai colaborar sim. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, esse aqui é o meu site, tá? www.querestudarvenhapracá.com.br. Você vai lá, vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, vai clicar em quero reservar meu lugar. Se você fizer isso até domingo, você vai ver esse site aqui, que é o meu site que já existe, tá? A partir de segunda-feira ele vai estar um pouquinho diferente, porque ele já vai estar com a carinha desse evento que vai acontecer, tá bom? Mas não importa. Você pode fazer seu cadastro tanto do jeito que está aqui, quanto no evento, porque o cadastro vai ser o mesmo, tá? E aí você vai ter, então, acesso a todos os materiais que forem disponibilizados ao longo dessas 20 aulas, tá? 19 só no Instagram e uma que vai acontecer nas 3 plataformas, o aulão, tá bom? Então, se inscreve. É importante que você coloque o seu e-mail e aí você vai cair numa página de inscrição pendente. Por quê? Porque você precisa ir lá no e-mail que eu te mandei. Assim que você colocar o seu e-mail e seu nome, eu vou te mandar um e-mail de inscrição, de confirmação de inscrição. E aí vai ter um link lá embaixo que você precisa confirmar a sua inscrição, tá bom? Esse evento é gratuito, você não vai pagar nada, não tem nada, tá certo? Mas eu preciso que você se inscreva para eu poder disponibilizar os materiais para vocês. Esses materiais vão ser disponibilizados via e-mail, tá bom? Então, até sexta-feira agora, eu vou disponibilizar para vocês o cronograma dessas aulas que vão acontecer sempre às 7 horas da manhã, de segunda a segunda, inclusive no final de semana. Elas começam no dia 19 de abril e terminam no dia 7 de maio. E aí eu vou dar 2 dias para vocês descansarem, para vocês digerirem tudo que foi falado durante esses encontros. E aí, então, no dia 10 de maio, às 9 da noite, a gente vai ter o nosso aulão, tá? O nosso webinário, onde a gente vai falar sobre os 10 passos para ir do zero até a aprovação em concursos públicos. Com isso, a gente fecha esse intensivão de 20 aulas, e aí eu acho que vocês vão estar muito mais preparados aí, né, para essa retomada dos concursos públicos que deve acontecer, tá bom? Então, se inscrevam lá.
Deixa eu voltar aqui, então. Olá, Hilton, tudo bem? Deixa eu voltar para mim. Ó, se vocês tiverem perguntas, então, sobre o que a gente conversou, conta aí para mim, gente. O que vocês acharam da aula? Vocês acham que concurso público é mesmo para vocês? Né? Em que ponto aí que vocês... alguém ficou na dúvida? Será que eu vou gostar? Será que carreira pública é para mim? Será que concurso é para mim? Talvez seja melhor eu focar em outra área. Talvez seja melhor empreender, fazer medicina. O que vocês acharam? Conta aí para mim. Vocês acharam que concurso é para vocês mesmos? Se vocês estão no lugar certo? Vai me falando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida também, me mandem. Né? Quinta-feira, às 13 horas. Tudo normal, a gente tem a nossa live Tira Dúvidas, tá? Toda quinta-feira, às 13 horas, para quem está chegando novo aí. A gente tem uma live Tira Dúvidas. Podem mandar perguntas por inbox, por Messenger. Eu sempre, quando eu me lembro, eu coloco uma caixinha de perguntas lá no Stories. Pode me mandar também. E é claro, quem estiver ao vivo comigo, né, na quinta-feira, às 13 horas, vai ter a possibilidade de me perguntar e eu vou responder ali na hora. Né? Essa live de quinta-feira, ela é sempre bastante informal, é um bate-papo mesmo, tá certo? E na próxima segunda, então, a gente tem 2 lives. Uma às 7 da manhã só no Insta, tá? Só no Insta, essas lives de 7 da manhã, porque muitas pessoas que vão participar comigo, muitos convidados, não fazem lives ainda no Facebook e no YouTube, tá? Por isso que eu optei, então, por fazer só no Insta. E... o Durval falou para mim assim, que ele tem 10 reprovações em 10 anos, tá? E ele tá no processo seletivo. É isso aí, Durval, tá? Agora, é claro que a gente precisa avaliar, né? São 10 anos estudando ininterruptamente, porque normalmente quando as pessoas falam, eu tô estudando 10 anos, tive 10 reprovações, ou ela estuda e para, né? Começou um edital, ela estuda, aí passou o edital, ela para, né? Ou ela ficou mudando muito de área ao longo desses 10 anos, tá? Então, a gente precisa avaliar isso aí. Ai, que bom. A Vânia colocou aqui que é para ela concurso público, que o foco dela é INSS. Ai, que bom, Paulo. Paulo também colocou que concurso é para ele. O Juan colocou que acha que é, mas está refletindo. Isso aí, Juan. É importante, tá, gente? É importante a gente fazer essa reflexão, porque imagina só, o concurso público não é uma coisa que a gente entra de gaiato, né? Já falei para vocês, não adianta fazer, tem 1.500 vagas para PRF, acho que dá para mim, acho que eu vou encarar, eu vou lá nessa. Você vai só somar, tá? Você vai ser só mais um número. Quem passa de verdade é quem está estudando, é quem está se preparando, é quem está se dedicando, tá? Não adianta achar que vai lá para ver se Deus te inspira e você marca todas as respostas certas, porque não vai. Né? Deus ajuda, sim, mas você tem que fazer a sua parte também. Senão seria uma coisa injusta, tá bom? Então, você vai demandar investimento de tempo, de energia, de dinheiro para comprar os materiais que não são baratos, né? E aí, imagina só, se depois de tudo isso, você passa e quando você cai lá, você fala, putz, não era nada disso que eu queria. Sabe? Boa noite, André. Isso daí não é para mim, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava. É ruim isso, né? A gente perde tempo aí, a gente acaba se frustrando nesse processo também, tá? No meu caso, eu super me identifiquei, tá, gente? O meu único arrependimento é de não ter feito concurso público lá atrás, tá? Para mim, eu não tinha trabalhado nem um dia na iniciativa privada. Eu sou super realizada na carreira pública, assim, apesar de ser muito agitada e tal, eu gosto muito disso, eu gosto muito do meu serviço, eu gosto muito de estar ali, de poder contribuir, de poder participar. Então, para mim, eu me achei, eu me encontrei, tá? Mas eu sei que não é para todo mundo, né? No meu concurso mesmo, várias pessoas já exoneraram. Algumas foram para outros cargos públicos e algumas voltaram para a iniciativa privada, tá certo? Porque não se adaptaram. Boa noite, André, tudo bem? Pois é, Alex, então, eu falei mesmo. Por isso que eu falei para vocês que a aula de hoje ia ser bastante polêmica, tá? Porque, gente, não adianta, tá? A gente precisa ser prático. Nada na vida é para todo mundo. E concurso público não é diferente. Por que seria? Por que concurso público seria para todo mundo? Não é, tá? Não é para todo mundo. Nem o concurso e nem a carreira, né? Cursinho fala isso, que fala que quer vender curso para você. Né? Cursinho fala, é para todo mundo sim, vem aqui, né? Aí pinta lá, é maravilhoso e tudo, não sei o quê, e é tudo flores e não tem nada de ruim. E a maioria dos professores de cursinho não são mais servidores públicos, né? A maioria, já saiu fora há muito tempo, tá certo? Então não é para todo mundo, a gente precisa pensar a esse respeito.
antes de entrar num projeto desse? Porque é um projeto grande, é um projeto de vida, tá? Eu falo para vocês que quando eu olho para a Juliana de antes dos concursos públicos, gente, não foi só, eu ganho mais hoje, não foi, a minha vida mudou, assim, sabe? A minha vida teve um giro de 180 graus. E no meu caso, foi muito positivo, porque eu gostei, porque eu me preparei, porque era tudo que eu queria. Mas para muitas pessoas não é o que acontece, tá? Tem gente que entra em depressão, tem gente que precisa ficar afastado do cargo por uma série de fatores. Tá? Então, vocês precisam, sim, avaliar isso sem toda essa paixão, sem toda essa eloquência, sabe? Com um pouco de racionalidade, tá bom? Isso aí, tá? E aí, se vocês realmente acham que é para vocês, né? Venham comigo aí nesse projeto, né? Eu já tenho quase um ano aí, né, divulgando vídeos, montando conteúdo para vocês, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube. E agora a gente vai começar o nosso intensivão aí para a retomada dos concursos públicos, tá? Então vão ser 20 dias, 19 dias de lives no Instagram, às 7 da manhã. Eu quis fazer esse horário porque tem muita gente que me acompanha que trabalha, então eu acho que deve ser um horário mais tranquilo, porque a pessoa ainda não começou a trabalhar, né? Então dá para acompanhar, tá certo? Vai ser lives mais curtinhas. Obrigada, Railson, gratidão. E já a live do dia 10, vocês se preparem, por favor, tá? Tragam um lanchinho mesmo, tragam uma água, um refrigerante, um hambúrguer, tá? Avisa a família, coloca uma plaquinha de não perturbe na porta, porque vai ser uma aula mais densa, vai ser uma aula maior, que vai durar aí entre 2 e 3 horas. Também que eu gosto de falar, né? Minha última aula durou quase 2 horas também, a aula de semana passada, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fala para mim aqui. Se não, eu vou só fazer uma conclusão e já vou finalizar, tá? Então, peraí que eu quero fazer uma conclusão que é importante, porque eu falei que concurso público não é para todo mundo, mas eu quero explicar uma coisa que talvez deixe as pessoas um pouco com a pulga atrás da orelha, tá? Então, vou colocar aqui, olha só. Acho que não vai dar para vocês verem, porque a letra ficou meio pequena, tá? Mas eu vou ler para vocês uma conclusão aqui. Bom, deixa eu ver. Bom, tenha em mente o quê? Que concurso público realmente não é para todo mundo, tá? Por mais que alguns tentem te vender essa ideia, não é. Você precisa parar, você precisa pensar tanto se o concurso é para você, quanto se a carreira pública é para você, tá? Se você também é para a carreira pública, né? Lembrem-se que é um emprego, tá? Não é uma loteria, tipo, passei, agora eu vou só receber e não vou nem aparecer lá no meu órgão. Não é assim, tá bom? Vocês vão trabalhar e vão trabalhar muito, pelo menos é o que se espera, tá? Agora, gente, fatores como idade, não gosto de estudar, eu procrastino demais, ou eu não tenho dinheiro para comprar bons materiais, ou eu não tive uma boa base escolar. Gente, nada disso é impeditivo, tá? Vocês viram que as questões que eu levantei são muito mais profundas do que eu não tenho dinheiro, do que eu já estou muito velho, do que eu procrastino demais. Por quê? Porque tudo isso, gente, pode até dificultar um pouco, né? Não tenho tempo para estudar. Claro que isso daí pode dificultar, né, um pouco, você vai demorar mais tempo para ser aprovado, mas isso não é impeditivo de forma alguma, tá? De forma alguma. A gente tem pessoas que foram aprovadas com 50, 60 anos, a gente tem casos de pessoas que foram aprovadas estudando livro jogado fora, resumo jogado fora, enfim, tá? Existem esses casos. Procrastinadora. Eu também sou super procrastinadora, tá? Eu também não sou autodisciplinada em várias áreas da minha vida. Só que isso são coisas que a gente aprende ao quê? A desenvolver, tá? Basta que você esteja decidido, que você esteja comprometido com a sua aprovação. E aqui, quando eu falo comprometido, é diferente de estar interessado em ser aprovado. Quem está interessado até que aconteça alguma coisa ali. Eu tô interessada em ir numa festa no sábado, mas se aparecer uma outra balada melhor, se tiver um outro compromisso, ou se estiver muito cansado, eu não vou. Esse é o interesse. Agora, eu tô comprometido a ir na sua festa. Se eu tô comprometido, gente, pode cair o mundo, tá? Eu vou de barco ali no dilúvio, mas eu vou chegar na sua festa. E é esse grau de comprometimento que você precisa ter se você realmente quer ser aprovado em um concurso público. E aí você vai aprender técnicas, estratégias, você vai conseguir domar aí os seus maus hábitos, né? Eu não gosto de estudar, eu sou muito procrastinador, eu sou muito indisciplinado. Enfim, você vai aprender a contornar isso, a desenvolver outras habilidades para ser aprovado. Isso daí não é impeditivo, tá, gente? As características que eu levantei, que fazem com que o concurso público
não seja para todo mundo, vocês viram que é o quê? São características muito mais amplas, tá? Muito mais abrangentes, muito mais difíceis de serem mudadas. Combinado? Conseguiram me entender? Bom, pessoal, obrigada, Durval. Oi, Jana, que bom que você está aqui. Que saudade de você. Vou te mandar, Jana, eu vou te mandar, prometo. Eu esqueci completamente, mas eu vou te mandar hoje, no máximo amanhã de manhã, a planilha edital verticalizado, tá? Eu não esqueci. Eu vou te mandar assim, tá certo? Bom, pessoal, então foi um prazer ter vocês aqui. Eu sempre fico muito, muito, muito feliz com a companhia de vocês, tá? Espero vocês na quinta-feira às 13 horas para nossa live Tira Dúvidas. E lembrando que segunda-feira que vem, então, começam as nossas lives diárias às 7 da manhã no Instagram. Põe o despertador para tocar, acorda mais cedo, que vai ser muito legal. Vão ser lives mais curtinhas. Eu prometo para vocês que eu vou falar menos, tá? E à noite, na segunda-feira que vem, às 9 horas, tem a nossa live Os 10 Erros que podem estar impedindo a sua aprovação em concurso, tá bom? Espero vocês se cadastrem lá já no site www.querestudarvenhaparacá.com.br, tá? O site tá lá na minha página do Facebook, tá em todos os meus vídeos do YouTube, tá lá no meu perfil do Insta também. Se cadastra lá, confirma a inscrição para vocês receberem todo o material que for gerado ao longo desses 20 dias de intensivão, tá bom? Espero vocês então, ó. Jana, as lives diárias, tá? Essas que vão acontecer do dia 19 de abril até o dia 7 de maio vai ser só pelo Insta, porque vai ter a participação de alguns convidados que não fazem lives pelo Facebook e pelo YouTube, tá certo? Então vai ser só pelo Insta. Se você não tiver, cria um perfilzinho lá sem fotos, só para você acompanhar, tá bom? Ó, um beijo, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Uma excelente semana para todo mundo. Para quem voltou aí que estava meio sumido, né? Olá, José, tudo bem? Isso mesmo, galera. Bora deixar a live compartilhar aí, por favor, para ajudar a amiguinha. Paulo, Jana, Alessandra, pessoal que estava meio sumido aí. Gostei de ver, de ter voltado. A Tice, parabéns, tá? Ó, um beijo para vocês, bons estudos, uma ótima semana. Tchau, tchau, tá?